Graça e paz, igreja. Bom domingo a todos. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre a vida de cada um de vocês, esteja sobre o lar de cada um de vocês. A plena paz do Senhor que tome conta da vida de cada um de vocês. Amém? Hoje nós vamos tratar do versículo mais famoso, talvez, da Bíblia, do Salmo 23, que é a parte primeira do versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vamos tratar só até essa parte. Nós vimos que do versículo 1 até o versículo 3, nós como ovelhas estamos declarando as maravilhas que Deus preparou e tem realizado em nossas vidas. Todas as coisas que são nos dadas pela infinita graça e misericórdia do Senhor, que são passadas para cada um de nós no decorrer das nossas vidas, milagres, suprimento, presença de Deus, cuidado, tudo isso é tratado até o versículo 3, como se fosse uma declaração de, como que eu vou dizer, um testemunho, né, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E aí, a partir do versículo 4, nós vemos que a conversa fica um pouco mais íntima, né? Conforme você vai andando com o Senhor, experimentando aquilo que o Senhor tem te dado, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, você vai criando intimidade, você vai criando, desenvolvendo conhecimento, você vai crescendo nas experiências com Deus, você vai entendendo um pouco mais quem é o seu pastor, aquele que cuida, aquele que te ampara, aquele que caminha contigo, enfim, você cria um relacionamento, né? E relacionamento é algo que se cria com o passar dos dias, o passar dos anos, né? Relacionamento é algo que se cria com conversa, que se cria com atitudes, se cria com planos, sonhos, dividir compromissos, dividir responsabilidades. Então a gente vê que a ovelha passa a desfrutar dessa comunhão com o seu pastor, né? E quando chega a esse ponto de andar pelo vale da sombra e da morte, qual é a perspectiva da ovelha? Por que que isso acontece? Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho duas notícias para te dar. Se você acha, se você pensa, né, se na sua vida você deduz que nunca vai passar pelo vale da sombra e da morte, primeiro que se você caminha com Deus, você está enganado. Segundo, provavelmente você já deve ter passado e hoje nem percebe. Por que isso? Então vamos analisar essa situação descrita aqui por Davi. Todo verão, os bons pastores, eles tinham que retirar os seus rebanhos das suas fazendas, das suas áreas de cultivo dos seus pastos, né, para subir para as montanhas, para desfrutar
dos pastos nos montes. Então, o que acontecia? Não é a nossa realidade aqui nos trópicos, né, nos países tropicais, né, na região, né, que nós habitamos, né, mas é uma realidade deles, né? Então, o que acontece? Durante a primavera, os animais consumiam todo o pasto disponível nas terras dos seus pastores, e no verão esses pastos já não tinham condições de crescer, de se recuperar, de desenvolver uma relva saudável para os animais. Então o que os pastores faziam? Subiam para o monte, porque durante o período da primavera nas montanhas, o gelo, a neve criada durante o inverno, ela estava em processo de derretimento. Então, quando esse rebanho chegasse lá em cima, no monte, a relva estaria fresca, estaria saudável, estaria bem desenvolvida, para que os animais passassem todo o verão naqueles pastos saudáveis, né? Aqueles pastos que iriam suprir as necessidades de todo o rebanho. Pelo fato de estar derretendo a neve durante a primavera, durante todo o verão se encontraria água fresca e limpa para os rebanhos nos montes. E os pastores tinham que levar esses animais para cima das montanhas. E como que isso era feito? Através dos vales. Não tinha outro caminho que se pudesse levar um rebanho de centenas e milhares de ovelhas, não fosse pelo vale, chamado aqui do Vale da Sombra e da Morte. Esse vale era habitado por lobos, por ursos, por onças, por coiotes, e esses predadores ficavam apenas esperando um pastor passar com as suas ovelhas de maneira negligente, de maneira relaxada, vamos dizer assim, com pouco cuidado, para poder atacar esse rebanho e dele suprimir algumas ovelhas. Então nós vemos que a realidade do rebanho na travessia do vale era muito perigosa. Havia o risco dos temporais de verão que aconteciam na montanha, e as tormentas e essas águas, essa enxurrada desciam pelos vales, podendo arrastar e afogar parte do rebanho. Havia o risco dos desmoronamentos de neve derretida, havia o risco de desmoronamento de pedras realmente, né? de rolar pedras do alto das montanhas pelos vales, o risco do ataque desses animais, o risco das ovelhas ficarem doentes, né, por falta de sol, devido à umidade, devido a estarem caminhando naquele lugar escuro. Então havia um risco delas caírem em alguma fenda, rolarem montanha abaixo. Então os riscos eram constantes e corriqueiros e vindos de vários lugares. Mas o que chama a atenção aqui não é o perigo, não é a dificuldade, não é aquilo que nós vamos atravessar em nossas vidas. Então, o seu vale hoje pode ser um filho que está nas drogas, né? Que está no vício do álcool, no vício das drogas. Pode ser o desemprego, a falta de conseguir saldar as suas dívidas, né, no final do mês,
porque não tem um trabalho para poder exercer, não tem essa perspectiva. Pode ser uma enfermidade, né? Você pode ter um problema aí na sua coluna, um problema na sua perna, enfim, para quem está ouvindo, você pode estar com um diagnóstico de um câncer, de uma doença terminal. Cada um tem um período e um trajeto dentro desse vale que deve ser atravessado, né? E estar no vale da sombra e da morte não é uma sentença de morte, mas em sim uma certeza de crescimento, é uma certeza de desenvolvimento, tanto como ser humano, como pessoa, como cidadão, como um desenvolvimento espiritual, como filho de Deus, né? Como atravessamos o vale é o segredo do Salmo, é o segredo do versículo, né? Ele diz que ainda que eu estivesse no vale, quer dizer, não talvez na sua concepção você está no vale. Você pode achar que está no vale, você pode ter a certeza absoluta que está no vale, que dali não tem outro caminho, que você chegou no fundo do poço. Você pode achar isso, ainda que você estivesse no vale, né? Ainda que isso fosse verdade, o Senhor está contigo, não temeria mal algum. Esse é o segredo do negócio. Esse é o segredo da nossa vida com Cristo. Você tem ousadia, você tem coragem de atravessar as dificuldades não tendo medo algum? Você confia plenamente no seu pastor? Aquele que está muitas vezes te carregando nos braços. Você tem a plena convicção, a fé inabalável de que o Cristo que deu a sua vida por amor a você é pleno e suficiente para caminhar no vale contigo. Você tem a convicção de que não tem dificuldade, não tem problema, não tem nenhuma situação nesse mundo que seja maior do que o poder do Cristo que deu a sua vida por cada um de nós? Então são pontos que nós temos que trabalhar em nossas vidas. Ter que ter essas convicções antes de entendermos e antes de passarmos pelo vale da sombra e da morte. Muito provavelmente, quando você está com convicção nesse vale, sabendo que Cristo está contigo e que Ele é a única ferramenta necessária para a tua vida, para atravessar, para vencer, para chegar aos montes e desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou naquele lugar para a sua vida, é algo que realmente faz toda a diferença na nossa vida. O escritor do comentário que eu mostrei para vocês no início dessa conversa que nós estamos tendo, ele diz que com certeza o vale da sombra e da morte dele foi quando ele atravessou a doença da sua esposa, né? A esposa dele padeceu por vários anos de um câncer muito agressivo e ela faleceu. Quer dizer, a convicção deles é que eles estavam atravessando o vale da sombra e da morte, e ele deixa uma mensagem muito bonita. Ela não ficou naquele vale. E aí eles podem perguntar, mas
a mulher dele faleceu. Sim, mas ela não ficou naquele vale, porque o vale é de sombra e de morte para aqueles que não caminham com Cristo. A morte é a perdição, a morte é errar os caminhos, a morte é estar longe da presença de Deus, longe da presença do Senhor, longe da salvação de Cristo Jesus. Quando você atravessa esse vale, você tem que ter convicção que mesmo que você não saia lá do outro lado para desfrutar aquilo que está nos montes, você vai sair para desfrutar aquilo que Deus preparou para todos nós, que é a nossa vida eterna. Para a gente aqui, o vale não é um fim, o vale não é um ponto final, o vale não é o lugar onde tudo está perdido, onde acabou tudo. Muito pelo contrário, o vale é a esperança de se encontrar algo melhor do outro lado. É a esperança de se alcançar os objetivos traçados para a nossa vida lá do outro lado. É o caminho traçado para que nós sejamos pessoas melhores para desfrutar aquilo que está lá do outro lado, seja de maneira espiritual ou seja de maneira material, porque o Senhor tem tudo preparado para cada um de nós, né? Então, quando você imagina uma cena de uma rapina escura, de uma fenda no meio das montanhas, habitada por animais selvagens e assassinos, né? E você trilhando esse caminho na presença daquele que pode todas as coisas, e sabendo que quando você terminar essa subida do vale, você vai estar no alto da montanha, uma montanha verdejante, uma montanha cheia de água pura e cristalina, uma montanha com um ar perfeito para se respirar, com um clima perfeito para descansar durante o verão, uma brisa fresca, um sol agradável, uma temperatura muito gostosa de se ficar, né? Você caminhar naquele lugar e desfrutar dos melhores alimentos que a terra pode dar, enfim, o final da travessia do vale é comparado ao paraíso. Então, se você atravessou todas as dificuldades, tudo aquilo que a vida impôs para você, todas as pedras de tropeço, todas as obras malignas foram vencidas porque Jesus está contigo, caminha com você, Ele não te abandonou, Ele está contigo no vale da sombra e da morte. E apesar de ser o versículo mais famoso da Bíblia, que todo cristão gosta de entoar, gosta de falar, gosta de bater no peito, gosta de ensinar para os seus filhos desde pequenininho, ninguém quer viver dentro do vale da sombra e da morte, muito menos estar nele. Mas só podemos ser, só podemos crescer, só podemos estar num lugar melhor se atravessarmos o vale da sombra e da morte. Então, entendamos que, como essas ovelhas, todo ano tinham que fazer essa caminhada se quisessem sobreviver durante o verão, né? O verão lá na planície era quente, seco e árido, e o verão em cima da montanha, na travessia do vale, na subida dessa montanha, quando chegasse lá em cima, era fresco, úmido, com muita relva, com muita erva, com muitas plantas, para que as ovelhas se deliciassem e ficassem plenamente satisfeitas. O que aflige a tua vida hoje? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu vale? Entenda que Deus é mais. Jesus é muito mais do que qualquer dificuldade, qualquer vale,
qualquer subida, porque o que Ele tem preparado para mim e para você é algo infinitamente maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. E não é à toa que quando você lê sobre a cidade santa preparada para os filhos de Deus, né? Que João descreve, é algo inimaginável, é algo, ele escreve com as palavras daquilo que ele conhecia na época, que dava talvez para comparar com o que ele estava vendo. Então aquilo que ele descreve não é nada próximo daquilo que está escrito, é muito mais. É muito mais lindo, é muito mais maravilhoso, é muito maior, é muito grandioso, é muito perfeito, porque é criado pelas mãos do Senhor para cada um de nós. E isso está disponível para cada um que quiser, que desejar caminhar com Cristo lá no final do vale, quando você terminar o vale, quando você chegar no pico daquela montanha, né? A palavra do Senhor diz que a cidade nova, a nova Jerusalém, ela vai se assentar no pico do monte, né? E ali, para chegar ali, você vai ter que atravessar o vale, né? Todas as conquistas das nossas vidas, elas são conquistadas através da travessia do vale. Então nós não podemos desistir, nós não podemos ficar pelo caminho. Ficar pelo caminho é assinar a nossa derrota como cristão, a nossa derrota como seguidores de Cristo. Ficar pelo caminho é negligenciar a palavra, é negligenciar a Escritura, é negligenciar as promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Então vamos nos esforçar para que a travessia desse vale seja ela cada um no seu tempo, uns lento, outros muito rápido, mas que a travessia desse vale seja na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ainda que nós andássemos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo, não temerei mal algum. Amém? Essa é a mensagem nessa primeira parte do versículo 4 do Salmo 23. Espero que abençoe a sua vida, que te dê uma nova visão sobre o caminhar com Cristo e sobre vencermos os desafios que são impostos a cada um de nós. Amém? Vamos orar? Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, por aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, nos nossos corações, nesse período tão difícil para cada um de nós, Senhor, mas que sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está no comando de todas as coisas. Não temeremos mal algum, Senhor, porque o Senhor está nos dirigindo. O Senhor é o nosso bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós cremos, ó Pai, que não nos desamparará na travessia desse vale. O Senhor estará cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas casas, cuidando para que nós estejamos com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental e com a nossa saúde espiritual em perfeito estado, Senhor. Porque o Senhor é um pastor misericordioso que dá a vida por cada um de nós, que transforma a nossa vida numa vida produtiva, numa vida que dá fruto, numa vida que realmente agrada o nosso Senhor. Que nós sabemos, Senhor Deus, que o teu Espírito que habita em nós é que faz com que esses frutos sejam belos e agradáveis a ti, Senhor. É o Espírito que o Senhor enviou para habitar em cada um de nós, que transforma, que renova o nosso ser, que nos dá a vida necessária, a vida em abundância
derramada pelo teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que ela deve fluir através de cada um de nós. Que nós sejamos o espelho, né? Que nós sejamos, Senhor, uma luz na vida daqueles que necessitam de Ti, que eles possam olhar para esse espelho e ver a face de Cristo Jesus, ver que podem confiar naquilo que nós falamos, naquilo que nós praticamos, que é uma vida contigo, uma vida agradável a Ti, uma vida que faz diferença, uma vida que realmente deve ser seguida, deve ser trabalhada e deve ser consagrada a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa igreja, Senhor, sobre os Teus filhos, ó Pai, sobre aqueles que caminham contigo, Senhor, aqueles que estão enfrentando o vale da enfermidade, Pai. Livra de todo mal, Senhor. Livra, Senhor, de toda enfermidade, de toda dor, de toda seta do maligno, Pai. Em nome de Jesus, toda enfermidade caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfrentando os problemas, Senhor, financeiros, a falta de emprego, a falta de sustento, a falta de dinheiro para suprir as suas necessidades, Senhor, abre as portas do emprego, Senhor. Abre as portas, Senhor Deus, para que eles possam exercer o seu trabalho, para que eles possam, Senhor, levar para a sua casa, Senhor, o sustento, Senhor, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, enfim, para aqueles que estão, Senhor, atravessando essa dificuldade, que precisam pagar um aluguel, que não tem o dinheiro, Senhor, para ir no supermercado, Senhor. Abre as portas, Senhor Deus, para que o emprego chegue até essas vidas, Senhor. Movimenta, Senhor, o mercado, movimenta, Senhor, a economia, Pai, para que essas vidas tenham como suprir as suas necessidades em nome de Jesus, Pai. Age, Senhor, nas famílias, Senhor. Age, Senhor, nas famílias que estão sofrendo com o poder das drogas, o poder dos vícios, Senhor Deus. Quebra, Senhor, essa cadeia maligna em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todo o mal da violência doméstica, Senhor Deus, todo o mal do adultério, Senhor Deus, todo o mal, Senhor Deus, implantado pelo inimigo nas casas, Senhor Deus, para que o Teu nome seja envergonhado, para que as famílias sejam destruídas, ó Pai. Nós declaramos nulo em nome de Jesus, pelo poder que há, Senhor, na Tua palavra, pelo poder que foi outorgado, Senhor Deus, aos Seus ministros, aos Seus servos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, e declaramos, Senhor, vitória sobre esse vírus, ó Pai. Declaramos, Senhor, a libertação sobre esses vírus, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ilumina a mente dos cientistas, Senhor Deus, para que eles possam, Pai, estar desenvolvendo as vacinas de uma maneira mais rápida, Senhor Deus, que possam ser distribuídas por toda a face da terra, Senhor, muito mais rápido do que está sendo planejado, Pai. E se for da Tua vontade, Senhor, se for do Teu querer, se for para a glória do Teu santo nome, Senhor, erradica esse vírus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos, ó Pai, nesse domingo. Que nesse dia seja um dia, Senhor, da Tua presença, como qualquer um outro, Senhor, mas que seja um dia da nossa meditação, Pai, e sabermos, ó Pai, que o Senhor está conosco e não vai nos abandonar nunca, estará sempre caminhando ao nosso lado. Que nós tenhamos essa certeza, essa convicção em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Desfrutem, Senhor, desfrutem de Cristo Jesus, desfrutem dos hinos, dos salmos que a Ivone vai postar, desfrutem da presença dos teus amados nas suas casas e meditem na palavra do Senhor durante a semana, em nome de Jesus. Um beijo para vocês e até breve, se Deus quiser.